cada nova temporada de anime nós temos muito, mas muito animes e isekais, porque se popularizou demais. Toda temporada a gente tem muitos animes neste formato, só que não é um formato novo, um gênero novo, vamos dizer assim. Já é um gênero que é lá dos anos 80, do finalzinho dos anos 80, dos anos 90, então tem muitos e muitos animes e isekais por aí, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, na verdade sobre 4 animes e isekais antigos. Começando por Eldhazard, de 1995, que é um isekai clássico, onde nós vamos acompanhar Makoto, que é um estudante. Ele é do conselho estudantil, ele era o diretor que comandava, mas ele resolveu sair para se focar ali no clube de ciência, mas a experiência que ele está fazendo, o experimento, a máquina, e aí o Genin acabou tendo que assumir a presidência do conselho estudantil, só que ele não está dando conta, ele está sendo cobrado, e ele acha que tudo isso é culpa do Makoto, que o Makoto está querendo atrapalhar ele, então ele está com raiva, ainda mais que a máquina que o Makoto está fazendo está ganhando muito destaque, então ele resolve fazer o quê? Sabotar esta máquina. Ele vai lá, começa a quebrar, sabotar, mexer aonde não deve e altera a amperagem. E com isso, ele abre um portal para outro mundo. E é obviamente que ele e Makoto vão parar nesse mundo junto com a Nanami, que é a irmã caçula, e também o professor Fujisawa, porque eles estavam na escola, só os 4 que estavam, e agora eles vão parar neste outro mundo, né? Em Eldhazard, que é um local totalmente diferente, que não tem as tecnologias e os confortos do mundo dele. É um mundo realmente muito diferente, então eles vão ter que se acostumar, se habituar com este novo mundo, ao mesmo tempo que eles buscam formas de voltar para o mundo deles e também tem que lidar com as forças do mal. Então o Jinai, ele acaba parando exatamente onde é o vilão o mal, porque sim, ele vai se unir com o vilão exatamente para fazer maldade, porque esse é um personagem mimado, egoísta, insuportável, que quer as coisas a todo custo, que não se importa em passar por cima das pessoas, ele acha que só ele que tá certo, a gente vai ter tudo isso aqui, então obviamente que ele vai tentar fazer um monte de maldade e principalmente prejudicar o Makoto, porque sim, ele tem essa rixa contra o Makoto, mesmo o Makoto não estando nem aí, nem ter essa rixa contra o Jinai. Também temos a Nanami, que é a irmã caçula do Jinai, que é muito, mas muito esperta. Ela consegue lidar muito bem com este novo mundo, ela sabe cozinhar, ela é determinada e ela aí arruma um jeito de conseguir dinheiro, de fazer as coisas, de conseguir se sair bem neste novo mundo. Até porque, como eu disse, é um mundo totalmente diferente, mas realmente a Nanami é uma personagem muito legal de ver. A gente vê o crescimento, o amadurecimento dela e a visão que ela tem de negócios. Então, vamos ter o professor Fujisawa, que é o professor de história deles, ele quer proteger aí os alunos, mas também ele adora beber. Então, assim, a gente vai ter alguns momentos que ele vai passar do ponto, ele vai ficar bêbado, mas ele também consegue o poder de super força. Então, ele é super forte neste novo mundo e ele vai fazer de tudo aí para proteger os seus alunos, e ele e o Makoto vão logo se encontrar no início, e o Makoto é um personagem muito inteligente, gentil, bondoso, e quer realmente ajudar as pessoas. Aí a gente vai ter que ver eles lidando com as coisas que o Jinai tá fazendo, eles tendo que proteger esse novo mundo, Eldhazard, ao mesmo tempo que o Makoto tá procurando uma forma dele voltar pro mundo dele. Eu simplesmente adorei este anime, são 26 episódios, ele é curtinho, ele passou na Band ali nos anos 90 e tá disponível completo aqui no YouTube para quem quiser assistir, e é muito legal sim, e eu super indico vocês irem lá assistir a este anime. Este anime é um clássico dos isekais, mas ele não é lembrado muito por ser um isekai. Estou falando de Shorato, de 1989, que eu simplesmente amava assistir, eu me diverti demais, onde a gente vai acompanhar os 2 melhores amigos, Shorato e Gai. Então eles estão na Terra, eles lutam artes marciais desde criança, eles amam isso, e a gente vai ver aí uma luz em volta deles, exatamente quando eles estão ali no final do torneio de artes marciais. Eles são envoltos por essa luz, que na verdade é a luz que a deusa Vishnu enviou para transmigá-los. Então sim, eles foram transmigados para o mundo espiritual. Aqui nessa história nós temos 2 mundos. A Terra, que é um mundo paralelo ao mundo espiritual. Então se algo acontece com o mundo espiritual, vai afetar a Terra também, apesar de serem mundos separados e eles não terem acesso à
Terra. Então é um mundo muito diferente, não tem as mesmas modernidades, as mesmas coisas, obviamente, que a Terra, e eles vão ter que se adaptar de forma muito rápida, principalmente o Shurato, porque ele vai chegar aqui e o Guy tá totalmente diferente. O Guy era um cara pacifista, que não gostava de lutar por lutar, ele só lutava ali quando tava realmente treinando, era luta de artes marciais. E do nada, ele quer, porque quer matar o Shurato. Mas o que aconteceu com o Guy? Por que ele tá tentando matar o Shurato? Então a gente vai ter todas essas questões. Então a gente vai ver eles se enfrentando logo ali no início, mas o Shurato não quer enfrentar o melhor amigo dele. Ele quer entender o que tá acontecendo, que mundo é esse, onde ele tá. Então a gente vai ver que o Leiga vai levar eles para o castelo. Na verdade, só o Shurato, né? Porque a gente vai ver que realmente ele não vai conseguir levar o Guy, porque o Guy tá atacando o Shurato. Então ele vai começar a entender um pouco deste mundo. Que na verdade a deusa Vishnu chamou ele e o Guy porque eles fazem parte dos 8 guardiões. A gente vai ver que existem 2 povos. Os povos divinos de Deva, que é exatamente ali a deusa Vishnu, né? O lado bonzinho da história. E a gente vai ver que tem o povo divino de Akshara, que na verdade eles foram presos, mas conforme se vai passando 10 mil anos, eles vão se aproximando mais e mais do mundo espiritual. E como isso tá a ponto deles chegarem no mundo espiritual, ela resolveu o quê? Convocar exatamente eles, que são ali os guardiões, para formar os outros guardiões, e ela está preparada aí para uma possível guerra que pode vir a acontecer entre esses 2 povos, já que isso já aconteceu muito tempo atrás. Só que obviamente que já tem um espião ali infiltrado que vai transformar a deusa Vishnu em pedra. Só que o Ryoga, que é um dos 8 guardiões, vai acabar vendo este momento, e a gente depois vai ver que o Shurato vai aparecer ali. Na verdade ele está lutando contra o Guy, tentando se proteger, ele acaba parando ali, e aí quando eles vão ser mortos, vê que a deusa Vishnu utiliza aí um resquício de poder que ela ainda tinha, porque como eu disse, ela foi transformada em pedra, e consegue tirar eles dali, transportar eles para outro local, e agora eles vão ter que fazer o quê? Fugir, porque eles vão ser caçados. Sim, tanto o Ryoga quanto o Shurato vão ser acusados de traidores, de serem espiões e terem feito aquilo com a deusa Vishnu, e agora a gente vai ter que ver todo o andar dessa história, até porque o vilão está lá dentro, ele está do lado da deusa Vishnu, está do lado dos outros guardiões, e aí na verdade a gente vai ter que acompanhar toda essa história. Eu preciso dizer que eu adoro o Shurato, é um anime que realmente me marcou, apesar de eu não lembrar do final. Eu quero rever esse anime, mas eu super recomendo você assistir, também tem no YouTube, e é um anime maravilhoso. Digimon é um anime de 1999, onde nós vamos ver um grupo de crianças indo para um outro mundo, no caso, o mundo digital. Eu já preciso começar aqui falando que realmente eu não lembro muita coisa de Digimon. Digimon eu assistia muito pouco, assistia um episódio aqui e ali, então realmente eu não lembro de muita coisa, mas obviamente que se enquadra nesta questão de Isekai, porque nós temos crianças indo para um outro mundo, eles não têm acesso a outro mundo. Isso só acontece lá na 2ª temporada. Então a primeira temporada de Digimon, ela se enquadra assim na questão de ser um Isekai, deles irem para outro mundo, ter que entender este outro mundo, compreender as leis, as normas deste mundo, ao mesmo tempo que eles não têm acesso ao outro mundo, que é isso exatamente que acontece em Elhazard e também em Shurato. Light, Yamato, Sora, Koshiro, Joe, Minai, Takeru, Hikari estavam ali em um acampamento de férias até que eles acharam o Dizzy Vices e acabaram sendo transportados para este novo mundo, no caso, o mundo digital, onde nós temos os Digimons, que são espécies aí de animais que vão evoluindo. Então agora eles vão ter seus companheiros, sim, cada um vai ter o seu Digimon, e na verdade é o laço que eles vão fazendo também com estes Digimons, que vão fazendo eles evoluírem. Então na verdade eles vão ter que ajudar os seus Digimons a evoluírem. Mas de início não fica muito claro para que eles pararam neste novo mundo. Ao contrário de Shurato, que logo a gente descobre que eles foram convocados, no caso o Shurato e o Guy, aqui vai demorar um pouquinho a gente entender que, na verdade, eles foram realmente convocados para lutar contra o mal. Na verdade, eles vão se questionar o tempo todo o que eles estão fazendo ali, o que estão acontecendo, como que eles voltam para o mundo dele, quando eles realmente descobrem que, na verdade, eles foram convocados para lutar contra o Digimon. Então, a gente vai ter essa questão de luta, obviamente, de lutando contra as forças do mal, e a gente vai acompanhar tudo isso nesta primeira temporada, que sim, é um Isekai, mas como disse, a 2ª temporada não se enquadra, porque essa questão entre o mundo virtual e a Terra vai ser modificada. Então eles têm acesso à Terra, ao mundo deles, então isso não se enquadra em um Isekai. Falar de Isekai, eu tenho que falar de Guerreiras Mágicas de Rei Art, que é um anime que eu
adoro, eu acompanhava, assistir no SBT quando passou aqui no Brasil, e vai ter remake desse anime, então eu tô bastante empolgada, porque a gente vai acompanhar Lucy, Anne e Marine indo para Zephyr. Na verdade, a gente vai ver que a Princesa Esmeralda acaba convocando elas para elas virarem as lendárias guerreiras mágicas. Então a gente vai ver que elas estão ali num passeio da escola e do nada elas são envoltas por uma luz e acabam parando nesse novo mundo. Não, elas não são alunas da mesma escola, apesar de elas estarem na mesma série, então isso vai trazer mais confusão ainda, porque apesar de elas estarem sim no novo mundo, elas têm que entender este novo mundo, entenderem essa questão de terem que virar guerreiras mágicas, elas terem que ir atrás do mineral escudo e várias missões que elas vão ter que fazer para virarem guerreiras mágicas. A gente também vai ter que ver elas se entendendo, elas amadurecendo, porque elas não se conhecem, elas não sabem o jeito uma da outra, tanto que elas estranham como uma age. Então a gente também vai ter essa questão, porque elas não são amigas, elas nunca se viram, elas se viram exatamente ali no passeio e do nada agora elas vão ter que se unir para proteger este novo mundo. Então a gente vai ver que a Princesa Esmeralda é o pilar de Zephyr, e quando ela acaba sendo ali pega pelo Zagar, esse mundo entra em colapso, então está sendo destruído, a gente vai ver terremotos acontecendo, está sendo invadido por monstros, e esse era um mundo pacífico, onde não tinha monstros de nada disso que está acontecendo. Então a Princesa Esmeralda exatamente chamou elas para elas poderem ajudar para proteger esse mundo de Zephyr. Então agora elas vão ter que lutar, ir atrás da Priscila, que é a ferreira, que faz os escudos, no caso as armaduras dela, as armas, e elas vão ter que ir atrás desse minério escudo para conseguir isso. E são armas que vão evoluindo. Então tanto ali a armadura quanto as armas vão evoluindo de acordo com como elas também vão evoluindo. Além disso, elas vão ter que despertar os gênios, que são tipo um mecha, vamos dizer assim, para enfrentar o Zagar. Então a gente vai ver elas passando por várias provações, por vários obstáculos, por várias coisas que elas vão ter que passar no decorrer dos episódios para realmente se tornarem as lendárias guerreiras mágicas para lutarem contra Zagar e proteger Zephyr. E elas só vão poder sair e voltar para a Terra exatamente depois que elas derrotarem ali o Zagar, conseguirem proteger a Princesa Esmeralda. Mas a gente tem um plot twist maravilhoso, gente. Eu simplesmente amo esse plot twist de Guerreiras Mágicas de Rei Arthur. Obviamente que eu estou falando da primeira temporada, porque a gente tem também uma segunda temporada. Então realmente eu gosto demais de como a gente vai ver elas amadurecendo, elas crescendo, elas lidando com as adversidades, lidando com este mundo novo, e ela também formando um laço. Afinal de contas, elas não se conheciam, agora elas começaram a se conhecer, estão lutando lado a lado. Então assim, é um anime muito gostoso e muito legal de assistir. É uma temporada super curta, não tem muitos episódios, e tá disponível na Prime Video. Então assim, eu super recomendo vocês irem assistir Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, que é muito legal a gente acompanhar o crescimento de Lucy, Anne e Marine, e esses são os nomes do anime, porque no mangá o nome delas são diferentes. Vocês se lembram de outros isekais? Provavelmente sim, porque como eu disse, existem muitos e muitos animes isekais. Inclusive nesta temporada eu também estou fazendo aqui a review do anime do Ranger Vermelho, que é exatamente o isekai. A gente tem sempre vários isekais, então provavelmente ainda tem muitos isekais aí pra gente poder comentar, e sempre vai ter, porque realmente é um gênero que se popularizou demais. Mas eu quero saber de você, qual o seu isekai favorito? Qual o isekai que você adora assistir, que você ama demais? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho. E se você gosta de anime e tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!